Certo, gente? Então, vou lá começar aqui, vou para o meu quadrinho. Então, aqui vocês estão conhecendo um pouquinho da minha sala. Na verdade, é um quarto, né? Ó, meu escritóriozinho aqui, minha estante. E aqui o meu quadro. Ficou legal aí? Ficou tranquilo o quadro? Conseguiu ver certinho ali? Todas estão conseguindo. Não sei se tem algum menino aqui. Tem Diogo. Diogo, acho que menino é só o Diogo mesmo. E eu, né? Então, beleza. Vou começar então aí fazer as correções. Vou corrigir aquelas primeiras atividades, que eu acho que ao vivo vocês conseguem tirar as dúvidas que ficaram das primeiras, uma ou outra atividade. Até eu tenho que agradecer a Vitória, que ela viu um erro lá no meu vídeo, que eu também tinha percebido na hora de montar ele, e no fim acabei selecionando um vídeo errado lá, de um cálculo bem grotesco lá, nada a ver. Tá bom? Então vou começar ali no quadrinho. Lá nas primeiras atividades, nós tivemos as conversões de unidades apenas. E trabalhamos só três, na verdade, né? Só massa, tempo e comprimento. Dentre essas três, nós, claro que existem outras, por exemplo, volume, que é uma derivada da unidade de comprimento. Então, se eu quiser saber o volume de um objeto, né, eu posso dar ele em litros ou metro cúbico, porque eu vou ter que multiplicar, por exemplo, largura, altura e profundidade do objeto. E daí, no caso, eu teria um cubo, né? E daí eu consigo fazer metro vezes metro vezes metro. E daí vai dar metro cúbico. Isso é volume. Assim como a intensidade de corrente elétrica, que é o ampere. Quando a gente vê na tomada, né, no dispositivo, né, de tomada das casas, a gente vê lá, vê a informação A10A. O que seria isso? Significa que a capacidade da intensidade de corrente elétrica é 10 amperes naquela tomada. Então, eu não posso ligar um equipamento que necessite de uma amperagem maior na tomada, porque eu posso fazer um curto-circuito ali, na verdade. Tá? Isso são assuntos provavelmente do terceiro ano, eletricidade, tá? Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar essa situação das unidades mais básicas. E ao longo dos momentos que a gente vai tendo com velocidade, aceleração, distância percorrida, volume dos objetos, a gente vai trabalhando as outras unidades, ok? Então, corrigindo as primeiras, dando uma ideia geral aqui, talvez tenha ficado dúvida naquelas conversões que foram feitas no vídeo da outra aula, tá? E eu acredito que a maior dificuldade de vocês, às vezes, é verificar qual a pergunta certa a fazer, qual é o valor que eu uso para converter, né? O que eu tenho que saber primariamente para fazer a conversão das unidades conforme solicitado. Nem sempre vai ser necessário a conversão para o sistema internacional, que são aquelas unidades básicas lá. Na unidade de massa é o quilograma, unidade de comprimento é o metro, e unidade de tempo é o segundo. Às vezes, como nós temos, por exemplo, a velocidade do automóvel normalmente está em quilômetro por hora. Eu estou usando a unidade de tempo ali, hora, né? Então, eu não vou precisar fazer a conversão, de repente, para segundos, dependendo do que o problema vai nos trazer, ok? Então, eu vou fazer aqui uma de cada, para vocês terem uma visualização, e se surgir dúvida, vocês só liguem o microfone e façam a pergunta, ok? Lá aquele primeiro questionamento que eu deixei para vocês, que era uma atividade apenas com 12 itens, ali na letra A, tinha 1,8 quilômetros em centímetros. Estão vendo que eu não solicitei no sistema internacional. Eu fiz uma solicitação numa unidade qualquer, dentro da unidade de comprimento. O que eu tenho que avaliar? Bom, vocês tinham aquela tabelinha que eu tinha passado, km, metro, centímetro, milímetro, que são as quatro unidades mais utilizadas dentro do mundo, né, do universo das unidades de comprimento.
Então, nós temos as conversões nas flechinhas, né? Ou seja, se eu vou para lá ou venho para cá, então eu estou aqui, ó, quilômetro. Eu quero chegar aonde? Centímetro. Quantas conversões eu vou ter que fazer, né? Aqui eu vou ter que fazer uma conversão, duas conversões para chegar na unidade de centímetro. Só que daí eu tenho que fazer umas perguntas, ou tenho que ter isso decora, ou saber. Primeira pergunta, quantos metros tem em 1 quilômetro? Estou fora de foco? Não. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Se eu sei isso, eu já sei que aqui, ó, de quilômetro para metro, o meu fator de multiplicação ou divisão, a gente já vai ver como é que a gente faz isso, é 1000. Porque um desse aqui equivale, quer dizer, 1000 desse aqui equivale a um desse aqui apenas. Então, a proporção é essa. Agora, 1 metro equivale a quantos centímetros? Centímetros vem de 100, né? Então, 1 metro é igual a 100 centímetros. O fator daqui é 100. Eu vou botar os de baixo aqui. Tá? Agora, aqui eu já teria terminado a conversão. Mas só para vocês saberem, de centímetro para milímetro, 1 centímetro equivalem, né, são 10 milímetros para que chegue a 1 centímetro. Porque esse milímetro... Ah, professor, mas aqui tu disse que centímetros estava relacionado a 1 metro. E daí tu botou 100. Agora, milímetro não é 1000? Na verdade, milímetro está relacionado com 1 metro e não com 1 centímetro, tá, gente? Por isso que é 10. 10 vezes 100 dá quanto? 1000. Então, milímetro está relacionado com 1 metro. Mas a gente sabe que na régua, se a gente observar aqueles 10 tracinhos, contém 10 tracinhos, que são os 10 milímetros, que equivalem a 1 centímetro. Alguma dúvida até aí? Beleza. Continuando. Então, se eu estou aqui, das unidades que têm um maior valor, a gente sabe que quilômetro tem maior valor do que metro, do que centímetro e do que milímetro. Então, eu estou indo da esquerda para a direita, das unidades de maior valor para as unidades de menor valor, eu vou fazer multiplicação. Se eu fizer a conversão inversa, eu não vou fazer a operação de multiplicação, e sim divisão. De unidades de menor valor para unidades de maior valor, eu vou fazendo divisões. O que eu vou usar para divisão? Os fatores. Eu tenho que saber essa partezinha aqui, ó, que é o básico. Quilômetro equivale a 1000 metros. 1 metro, 100 centímetros e 1 centímetro, 10 milímetros. Para a conversão aqui foi, acredito que fácil. Eu tenho 1,8, eu tenho que fazer primeiro a primeira conversão, vezes 1000. Vezes 1000. Claro que aqui o vezes poderia ser somente isso aqui, né, gente? Só o pontinho, tá? 1,8 vezes 1000 é 1.800 metros, porque eu converti daqui para cá. Não cheguei no resultado que eu queria, que era centímetros. Então, eu pego o resultado, 1.800, e do metro eu vou passar para centímetro, vezes 100. Essa conta é muito difícil, ó, porque eu tenho 2 zeros aqui, né? Como é 100, eu só acrescento 2 zeros no final. Ó. Então, na verdade, eu tenho 180 mil centímetros. Eu tinha 1.800 metros, mais os 2 zeros, que é a multiplicação pelo 100, eu vou ter 180 mil centímetros. Cheguei na unidade que eu quero, eu não preciso fazer uma nova conversão. Já cheguei no que foi solicitado. Assim vai servir para qualquer atividade. Solicitou uma atividade em metro. Se fosse em metro aqui nesse caso, faria somente a primeira conversão. Acabou a atividade. Agora, se não tem uma informação como esta, tá? E lá no enunciado está dizendo, converta as unidades para unidades do sistema internacional. Vocês têm que ter em mente que unidade do sistema internacional
é aquela padrão. Então, no caso de comprimento, que são as distâncias, né? A unidade padrão é o metro. Então, daqui, eu já saberia automaticamente que eu tenho que converter para metro. De quilômetro para metro daria esse resultado. Tá? Mas como aqui tinha uma unidade solicitada, converte para aquela unidade solicitada. Se não tem, só diz no SI ou no Sistema Internacional, é o metro no caso do comprimento. Pergunta. Continuo? Vou continuar aqui. Vamos ali para letra C. Vamos para o meu erro. 28 horas e 20 minutos, que é a letra B. Tá? Vinte e 28 horas e 20 minutos. E eu pedi em segundos. Certo? Então, aqui eu tenho a unidade hora, minuto, segundo. Ainda trabalhamos lá naquele slide inicial, aquele videozinho inicial, com dia. Dia, hora, minuto, segundo. Poderia ser mês, poderia ser ano, tá? Mas é só alguns exemplos de unidades. Eu vou fazer as conversões, também utilizando aquelas flechinhas ali, né? E daí eu tenho que saber os fatores. Nesse caso aqui, um dia padronizado é 24 horas. 1 hora, 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. Então, a gente sabe os fatores principais. Agora, de unidades com maior valor do dia para o segundo, eu multiplico. Então, aqui, vezes 1 dia para hora, eu multiplico por 24. Hora para minuto, cada hora tem 60 minutos, então eu vou multiplicar por 60. E de minuto para segundo, cada minuto tem 60 segundos, multiplico por 60. Se eu estiver voltando, né, as casas, ou voltando as unidades, de unidade menor para unidade maior valor, eu vou fazendo as divisões e pelos mesmos fatores. Tá bom? Fiz a mesma coisa. Você pode ter anotado isso aqui, né? Por exemplo, numa aula presencial, né? Se fosse fazer uma avaliação, isso aqui é uma questão de lógica. Se eu tiver 1 hora de tempo, óbvio que eu vou ter que, se eu quiser converter em segundos, eu vou ter que usar o fator. Bom, 1 hora tem 60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos. Então, daqui para cá. Vou multiplicar uma vez por 60 e outra vez por 60. Eu não posso multiplicar por 120, somar esses dois valores e multiplicar. Porque um está multiplicando o outro. O que eu posso fazer aqui, se eu quiser converter direto de hora para segundo? 60 vezes 60. 60 vezes 60, que dá 3.600. Eu posso pegar toda 28 horas aqui e multiplicar por 3.600 segundos, perdão. Que daí vai chegar no valor total de segundos. Agora, eu não posso fazer a soma dos dois fatores, porque eles estão multiplicando. Vamos fazer a conversão, então. Tenho 28 horas, vou fazer passo a passo, tá? 28 horas vezes 60, porque o primeiro que eu vou converter vai ser 28 horas, vezes 60, porque cada hora tem 60 minutos. Aí foi o meu erro naquela primeira correção dos vídeos lá, né, Vitor? 0 vezes o número é 0. 6 vezes 8, 48. Foi 4. 6 vezes 2, 12. E 4, 16. Cheguei em minutos.
E daí eu vou fazer o quê? Tinha 20 minutos mais 1.680 das 28 horas, eu somo. Então agora esse tempo total é 1.700 minutos. Cheguei na unidade que eu queria? Não. Precisava segundos, eu tenho minutos. Eu estou aqui. Vou fazer uma nova conversão e multiplico por 60 de novo. Então eu vou ter o resultado. O zero, multiplicando esse número todo, é zero. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 7, 42. Sobe 4. 6 vezes 1, 6. Mais 4, 10. 102 mil segundos. Alguma dúvida? Perguntar uma coisinha para vocês aqui. Dar um exemplo que não tinha aí. Eu quero que vocês, por exemplo, fariam. Como é que vocês fariam? Agora eu quero uma participação de vocês aí. Como que vocês fariam a conversão de 66 minutos e eu quero, por exemplo, hora e minutos o resultado. Por exemplo, eu tenho tantas horas e tantos minutos. Como que eu faria essa conversão? Participação de vocês. Quem é que quer? Sor. Oi, Sor. Oi, tudo bom? Eu primeiro pegaria 60 e aí 1 hora e o resto é os minutos. 1 hora e 6 minutos. Nessa parte, perfeito, porque tu usou a lógica. Bom, se 1 hora tem 60, então eu posso só diminuir 60 ou dividir os 60 minutos e eu vou sobrar 6. 1 hora eu boto aqui, sobrou 6 minutos. Acabou, pela lógica. Correto? Sim. Tá? Porque essa hora tu fez, era fácil porque era 1 hora só. Agora se fosse 485 minutos, e aí? Ai, eu já não sei isso. Olha o que faria, daí ficaria um pouquinho mais complicado. Sim. Pegaria o quê, ó? 485, eu tô minuto. Eu quero saber a hora primeiro, que é o primeiro resultado que eu quero aqui é a hora. Divido pelo 60, certo? Ó, aqui vai dar quanto? Quantas horas vai dar aqui, será? 6 vezes 8, 48. Então vai dar 8 horas, ó. 8 vezes 60, 480. Sobrou 5. Esses 5 que sobrou são os minutos. Então eu tenho 8 horas e 5 minutos. Tá? Essa conversão aqui é uma das mais difíceis. A pessoa às vezes confunde isso. 8,1 hora. Ah, isso aqui tem 8 horas e 10 minutos. Correto? O que vocês acham? Não, porque tem 8,1 hora. Isso Não aí. tem. Quanto que vale essa 0,1 hora? A gente pode colocar aqui, ó. 60, é como se fosse uma regra de 3. Igual a 1 hora, x é igual a 0,1. Olha a regra de 3. Isso vezes isso vezes isso. X é igual a 6. Então, quer dizer que essa 0,1 não é 5 minutos. Não é 10 minutos, e sim 6 minutos. Tá? A hora decimal, tu tem que fazer o cálculo com regra de 3. Lá tu não precisa. Lá tu faz o cálculo, divide, o que sobrar é 1 minuto. Tá? Essas aqui que são as que mais confundem vocês. Justamente por essa mudança, porque a hora pode ser apresentada de várias formas. Diferente, por exemplo, do quilômetro, que é a distância, que é converter para metros. Ou de centímetros para metros. Vai ter só o 0, 1, mas não vai ter esses fatores diferenciados. 8 e 10, 8,1. Tá? Porque aqui é a hora decimal e aqui é a hora em minutos, que vai de 0 a 60. Aqui vai de 0 a 10. Quando chega no 0,99999, próximo tempo é 1 hora inteira. Eu botaria ali para 9 horas. Então, quer dizer, se eu tiver isso aqui, ó,
8,99 horas. Se eu adicionasse mais 1 centésimo da hora, 0,01 centésimo. Aqui seria 10 vai 1, 10 vai 1, 9. 9 horas. Tá? Esse fator é um pouquinho diferente do que a gente vê normalmente nas outras unidades. As outras unidades têm as vírgulas, casas decimais, de 0 a 10 normalmente. O tempo ele pode variar de acordo com o que se apresenta para vocês. Tá bom? Se tiverem dúvidas, podem perguntar aí, gente. Agora vamos passar para um outro exemplo. E um exemplo agora de... A gente viu massa agora. Tinha lá, eu vi algumas conversões erradas nas de massa. Principalmente de massa de menor valor para maior valor. Que é divisões, né? Letra E do primeiro exercício tinha 88.500 miligramas em quilogramas. Porém, na minha opinião, a mais barbada é essa de massa. Por quê? Tudo é 1000, todos os fatores são 1000. Por quê? Ó, 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. E 1 grama equivale a 1000 miligramas. 1000, 1000, 1000. Ou eu multiplico por 1000, por 1000, por 1000, ou por 1000, por 1000, ou eu divido por 1000, por 1000, por 1000, ou por 1000, ou por 1000, por 1000. Bom, é tudo 1000. Às vezes, na hora da divisão, pode confundir. Eu acho que eu já dividi. Confere de novo. Tá? Então, aqui, tonelada, quilograma, grama, miligrama. Mesma coisa. Maior valor para menor, multiplica. Nem vou botar os valores ali, tá, gente? Menor para o maior, vou fazer divisões. Então, de lá para cá eu divido, daqui para lá eu multiplico. Quantas vezes eu multiplico, quantas vezes eu divido, depende da unidade, como a gente viu. Se eu tiver que fazer duas conversões, daqui até aqui, como é o caso, ó, vou fazer de miligrama para grama para quilograma. Eu vou fazer duas divisões por 1000. Professor, mas se eu fizer por 1 milhão, dá também? Dá. Porque não é 1000 vezes 1000? 1000 vezes 1000 é 1 milhão. Posso fazer uma divisão de 1 milhão e vou chegar em quilos. Só que tem alguns que gostam de fazer diretamente, né? Por passo a passo para evitar errar. Tá bom? Então, vamos começar a conversão aqui. 88.500 miligramas. Eu estou aqui e quero chegar até aqui. Quantos miligramas tem em 1 grama? A gente viu aqui, ó, 1 grama corresponde a 1000 miligramas. Então, eu vou dessa para essa, vou fazer divisão, que eu estou indo para uma unidade maior. Divide por 1000. Essa divisão por 1000 é muito difícil. A vírgula imaginária está aqui. Eu tenho 3 zeros. 1, 2, 3. Então, a vírgula imaginária vai passar para cá, ó. 88,5. Qual é a unidade que eu cheguei? Gramas. Terminou a conversão? Óbvio que não, porque eu estou em grama, eu quero quilograma. Então, vamos lá. 88,5 gramas. Eu estou aqui, quero passar para quilograma. Gramas para quilograma, eu vou dividir por 1000 novamente. Ó. Mesma coisa, eu tenho 3 zeros. A divisão é muito fácil, gente. Ó. Vou copiar de trás para frente o número 8. Tá aqui a vírgula. 1, 2, 3. Aqui vai ficar a vírgula. E aqui vai um zero. E aqui vai um zero. 0,0885 quilogramas. Cheguei na unidade que eu queria. E é por esses fatores aqui, por exemplo, que a gente usa a potência de 10. Ao invés de eu utilizar um cálculo, por exemplo, um 0,00, eu posso fazer o 855 se eu quiser. Ficaria o quê? Ó? A vírgula está aqui. Quantas casas eu vou avançar na vírgula para ela ficar um número inteiro?
totalmente inteiro, para eu facilitar meu cálculo, eu posso avançar 4 casas, né? Então, fica 885 vezes 10 na menos 4. Quando eu retrocedo a vírgula, ela fica negativa. Esse valor aqui corresponde à mesma coisa que isso, só que está em notação científica. Se eu tivesse que multiplicar isso aqui por 112, é muito mais difícil que eu pegar isso aqui vezes 112. Eu tenho inteiro, multiplico e só mantenho a base. Ah, o resultado que der aqui da multiplicação, que eu não vou fazer agora, mas podemos fazer, se vocês quiserem. Faço a multiplicação, porque aqui eu tenho o quê? Vezes 10 na zero. Porque não tem nenhum expoente. 10 na zero é 1, né? 112 vezes 1 é 112. Agora, se eu fizer essa multiplicação aqui, 2 dá 10, vai 1, 16, 17, vai 1, 17 também. 885, 885. 0, 12, 13, 20, 29, acho que é isso. Vezes 10 na menos 4 quilos. Tá? Olha como eu mantive a mesma base, quer dizer, a mesma potência, e só mudou a base, que é essa parte aqui, a parte do número em si. O que está multiplicando continua a mesma coisa. Ah, professor, se eu quiser tirar a potência lá, eu estou aqui ó, com a vírgula imaginária. Quantas casas eu volto para a esquerda? 1, 2, 3, 4. Vai ficar 10,902, não precisa, tá, gente? Porque, ó, 0,2. Por arredondamento, esse 2 aqui sai fora, fica 10,90. Tá errado se eu deixar todo o número? Não. Mas fica meio estranho ali, né? Então, a gente tira esses números aqui, ó, deixa sempre 2 casas após a vírgula. Ah, a segunda casa é 0. Tira o 0 também. Tá? Não precisa o 0 aparecer ali. Só se tivesse aqui um 2, um 3, daí tu utiliza aquela segunda casa. Tá bom? Questionamentos. Já estou misturando agora a conversão de unidades com a notação científica. Perguntas? Vou continuar. Agora, da notação científica, eu queria ter um feedback de vocês aí. O que mais vocês sentiram dificuldade na notação científica? Ou não sentiram nenhuma dificuldade? Acho que sim. Pode abrir o microfone e falar aí. Ver se tem alguma mensagem. Pode ser pela mensagem também no chat aqui. Nenhuma? Bah, estão sabendo tudo, hein? Vou fazer uma correçãozinha aqui em todas as atividades. Enquanto isso, vocês vão prestando atenção aí na... Tinha 3 atividades ali, né? Na primeira configuração, acho, das atividades, ficou meio estranho ali. Depois eu fui observar, tinha feito cópias a mais e estava repetindo exercício, tá? Mas eram só 3 exercícios. Em que o número 1 era para transformar os valores que foram dados ali em notação científica. O 2, tirar a notação científica. E o 3, tinha que fazer a conversão e colocar a notação científica. Tá? E tinha um exemplo ali, né? Eu vou fazer alguns aqui para vocês conseguirem visualizar. No exercício 1, eu tinha 4 opções, 4 conversões, na verdade, na transformação de notação. Tinha a distância entre a Terra e a Lua, que é de 384.400 quilômetros. Opa, quilos não, né? Quilômetros. Eu tinha que passar para a notação científica. Na notação científica, a gente utiliza o menor número inteiro. Observando aqui, qual é o menor número inteiro? Esse número aqui, ó, o 3. Certo? Então, eu vou começar com 3,844. Tá?
Esses dois zeros não é necessário utilizar. Isso vai servir só para a contagem do expoente. Tá? Vezes 10. Como eu tenho um número muito grande, né? Mais do que 1, por exemplo, e eu estou retrocedendo a casa, né, da vírgula, eu estou com a vírgula aqui, vou vir até logo após o 3. Quantas casas eu retrocedi ó, de um número inteiro? 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu tenho um número muito grande e que eu retrocedo essa vírgula para formar a potência de 10 para a esquerda, estou movendo a vírgula para a esquerda. Então, eu vou ter um expoente positivo. E daí eu copio a unidade que ele é, quilômetros. Alguma dúvida? Continuo. Na B. A outra era a velocidade da luz. É 3 milhões, não. 300 milhões de metros por segundo. É uma velocidade, né? Se a gente observar aqui, são 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, eu vou daqui a São Paulo, aproximadamente, tem 1000 quilômetros, 150 vezes e volto em 1 segundo. É bem rápido isso mesmo. Então, enquanto estou falando com você, já fui várias vezes lá. Milhares de vezes, porque já faz mais de minutos, faz quase meia hora, né? Mais de meia hora que a gente está falando, que eu estou falando aqui com vocês. Se quiserem me interromper para perguntar, pode. Agora, como é que eu faço a conversão? Primeiro número inteiro é 3, novamente, nesse caso. 3, vírgula. Nem precisaria, na verdade, mas vamos botar, né? A vírgula estava aqui, ficou aqui. Quantas casas eu retrocedi para a esquerda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, eu posso botar 3,0 ou manter somente o 3, vezes 10 na 8 metros por segundo. Fica mais fácil de eu trabalhar com 3 como velocidade do que com 300 milhões. Né? Então, até mesmo para calculadoras. Para uma calculadora simples, não cabe todo esse número. Normalmente tem até 8 dígitos. E daí, se tu vai multiplicar por alguma coisa, vai dar mais do que 8 dígitos. Aqui tem 9, mesmo aquelas que tenham 9. Se tu vai multiplicar por 100, já deu. Não deu mais para calcular, dá só o Ezinho lá de erro. Às vezes, com a calculadora científica, já dá até a potência, até a notação científica. Quando tu calcula, dá um número muito alto, já dá até a tua notação. Tá bom? Dúvidas? A letra C falava em raio atômico do oxigênio. Tinha vários zeros, né? 9, 10... acho que é isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Não, tem mais um zero ainda. Metro. Esse é o raio atômico do oxigênio. Imagina se em química vocês estão trabalhando com um raio atômico e tem um valor assim tão alto. Quer dizer, tão baixo, né? Porque eu vou ter um número decimal ínfimo, né? Muito pequeno. Então, eu vou fazer uma potência de 10, ó. A vírgula vai agora se deslocar da esquerda para a direita. E vai chegar até depois do primeiro número inteiro. Bom, o primeiro número inteiro é 1. Então, vai ser 1 vezes 10, que é a potência. Quantas casas eu retrocedia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu estou indo da esquerda para a direita, para formar a potência, eu vou ter o expoente menos 12 metros. Alguém trocou uma mensagem aqui, vamos ver. Dificuldade na questão 2, tá bom. Depois eu olho, tá, Fê? A Fê já é aluna antiga. Na 2 já vamos fazer a 2 também. Alguma dúvida aqui? Não conta o primeiro zero, tá bom? Só o que está após a vírgula. O primeiro zero ele está como se fosse um número inteiro, certo? Então tu conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
todas as casas que a vírgula passou. Nesse caso foram 12. Como ele está da esquerda para a direita, deslocando essa vírgula para formar a potência, é negativo. Tá? Mais alguma dúvida? É que às vezes eu tenho que estar olhando aqui no chat, né? Tá, é a mesma coisa. Letra D. A massa da Terra, meu Deus. Haja zero. Se eu tivesse tudo isso na minha conta, estaria bem. Três, 6, 9, 12, 1, 2, 3, 15, 18, 21 quilos. Imagina fazer um cálculo com tudo isso de zero. Seria muito ruim, né? Então, aqui não tem vírgula alguma. Então, imagina-se a vírgula aqui. Vai ter que retornar até o primeiro número inteiro. Então, da direita para a esquerda, eu vou ter o expoente positivo. 9, 7. Posso botar o 2? Pode. Não é necessário. Quantas casas ela saltou, né? Vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 quilos. 5,972 ou simplesmente 5,97, tá? Poderia ser porque o 2, em arredondamento matemático, ele não contaria para a segunda casa, tá? Lembre-se que se vocês tiverem assim, um número assim, por exemplo, ou assim, esse aqui vocês desconsideram. Esse aqui, vocês podem representar da seguinte maneira, 6,76. Porque ele é 5 ou número maior, né? 5, 6, 7, 8 ou 9, a casa anterior, então, o 5 aqui, ela arredondaria para cima, viraria 6. Esse aqui é 4, continua 5. A mesma coisa acontece aqui, é 2. Se fosse 5, 6, 7 ou 8, poderia arredondar a casa anterior para 8. Mas como ele é 2, continua tudo ali. Poderia só ser representado assim também. Daí ficaria um número um número aproximado. Tá? O professor quer representar com todas as casas decimais que tenham números que representem algum valor. Tranquilo. Por mim não há problema. Tá bom? Expoente positivo porque eu estou deslocando a vírgula da direita para a esquerda. Vamos para 2, que eu acho que a 2 é que deu uma confundida. Alguma pergunta aqui? Não tem nada. Espero que eu esteja sendo o mais claro possível. Claro como a luz do sol. Chego a estar ofuscando a visão de vocês, de tão claro. Só que não, né? Isso aqui falando, é bem como alguns alunos dizem. Quando o professor fala, parece que é tão fácil. Quando a gente vai fazer, Deus nos acuda. Estou me sentindo em sala de aula, tá, gente? Estou bem assim, bem doido. A 2 tinha na letra A. Vocês tinham que retirar as potências. A primeira, 1,6 vezes 10 na 23 metros. Muitos, às vezes, confundem, né? 1,6 vezes 10 na 23. Isso significa que a vírgula sai daqui e volta 23 casas. Agora ela faz o processo inverso. No caso, quando tu vai formar um expoente negativo, a vírgula sai da esquerda para a direita. Agora ela faz o processo inverso. Quando ela está negativa aqui, eu quero tirar. Ó, ela sai da direita e vai para a esquerda. Por isso que muitas vezes a gente confunde. Tá? Então, imagine aqui. Até eu vou botar um número aqui. 1,6. Tá? Eu tenho que retornar essa vírgula 23 casas para cá. Agora, eu tenho já uma aqui. Ó, uma do 1, né?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. A vírgula vem para cá, ó. E daí sim vai um zero na frente. Retira aquela vírgula. A vírgula que estava aqui veio para cá. São 23 casas aqui. 23 casas decimais. Perguntas? Eu sei que essa aí vai ter uma perguntinha. Tranquilo? Ou ficou mais difícil essa? Tô olhando no chat, que não tem nada. Pergunta, quem não contou o 6? Porque o 6 já estava após a vírgula. Então só conta 1. A vírgula está entre os dois, tá bom? Então a vírgula está aqui, ela vai até ali. Ela não veio do 6 aqui, ó, para lá. Certo? Por que o senhor botou o 0 depois da vírgula? Se eu tivesse só a vírgula ali, ia ter algum número? O que tem antes da vírgula? Ou, quer dizer, após a vírgula ali, como inteiro? Não tem nada, é um 0, então. Tá? Eu não poderia botar o número 1 aqui, né? Se eu deixasse só assim, teria algum nexo esse valor? Vírgula 00000. Não, né? Então poderia ser 1, 2, 3, mas como eu não tinha um número inteiro aqui, vou botar o 0, 0, vírgula alguma coisa. Tá bom? Mais alguma pergunta? Vou passar para a próxima. Posso? Tô indo. Quando o expoente é negativo, é sempre 0 aqui desse lado? Sim. Se ele não chegar, por exemplo, eu poderia ter um número assim. Vou botar aqui para vocês terem uma ideia. Na verdade, ele vai sempre ser 0, né, gente? Porque para ter número negativo, ele vai ter que 0,01, por exemplo. Então, vamos supor que vai ficar aqui, ó, 1, quer dizer, vezes 10 na menos 2. A vírgula estava aqui, ó. Certo? 1,0, como se fosse um inteiro. Como é na menos 2, ele retrocede, ó. Uma casa, duas casas. Vai um 0 e aqui na frente vai um 0 também. Sempre vai o 0 quando tu vai tirar a potência negativa. Lá na frente da vírgula. Tá bom? Conta as casas da vírgula até onde tu quiser colocar, que são as 23 nesse caso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. A vírgula vai na frente da casa 23. Ó, tá aqui. Não sobrou nada para cá. Preenche com 0. Então, tu pode botar, facilitando para vocês, coloquem a quantidade do expoente negativo de zeros. Contem quantos zeros tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. A vírgula vai entre os dois zeros, tá? Só que tem um porém, essa regra não vale quando tu tem uma casa dupla aqui, ó. Se eu tivesse assim, 12,6, eu já teria uma outra casa aqui, ó. Então, eu teria 1, 2. Tá? Então, é bom que tu coloque entre as vírgulas, como eu botei aqui, ó, as 23 casas. Vírgulas imaginárias, claro, né? Aqui, ó, uma vírgula que estava no número anterior, colocou 23 casas. Bom, antes da vírgula aqui, como tu está tendo um expoente negativo, ele vai um 0, não tem nenhum número inteiro ali. Não tem 1, não tem 2, não tem 3, 4, 5, 10. Ele vai ter o 0 apenas. Ele é menor do que 0 esse número. Tá bom? Tá. Vamos para a próxima. Onde é que tá aqui? Tá aqui a parada. Letra B, né? 1,8 vezes 10
nas 7 segundos. Eu tenho que retirar a potência. Então, eu tenho 1,8. Notem que sempre quando eu vou retirar ou vou